Fala aí, galerinha, principalmente você que é do 6º ano. Critérios de divisibilidade, é um conteúdo que cai bastante. Então vamos lá, para você entender que você não precisa fazer muitas continhas para saber se um número é divisível por outro. Vou dar algumas dicas para vocês. Para um número ele ser divisível por 2, ele basta terminar em número par. Então olha só, por exemplo, 206. Será que o 206 dá para dividir por 2? A resposta é sim, porque ele termina em número par. Então, se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, significa que ele é par. Então, ele é divisível por 2, tá bom? Critério da divisibilidade por 3. A soma dos algarismos tem que ser divisível por 3, ou seja, precisa aparecer na tabuada do 3. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. 216. Será que 216 dá para dividir por 3? Ó, é só somar os algarismos. 2 mais 1 mais 6. O resultado disso aqui vai ser 9, não é isso? 2 mais 1 é 3, 3 com mais 6 é 9. Aí você vai pensar, 9 aparece lá na tabuada do 3? Será que o 9 é divisível por 3? Sim, né? Porque 3 vezes 3 dá 9. Então, eu posso garantir para você que 216 dá para dividir por 3 também, tá bom? Já que a soma dos seus algarismos foi um resultado divisível por 3, tá bom? Regra do 4. Quando o número formado pelos seus 2 últimos algarismos for divisível por 4. Então, olha só, vamos supor que a gente tenha 432. Não precisa que a gente pegue o 432, né? Faça aquela caixinha e divida por 4. Eu já posso garantir para você que 432 dá para dividir por 4. Por quê? Eu olho para os 2 algarismos, ó, os 2 últimos. E lembro que lá na tabuada do 4, 4 vezes 8 dá 32. Então, eu entendo que 432 também vai dar para dividir por 4. Se 32 dá, né? 32 para 4 dá 8, então 432 também dá para dividir. Essa é a regra do 4. Observem que cada um deles, né, tem uma regrinha aí em específico. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar agora com a regrinha do 5. Olha, a regrinha do 5 é muito fácil. Basta que o número termine com 0 ou com 5. Então, olha só, se eu tenho 500, deixa eu colocar aqui a corzinha preta. Se eu tenho o númerozinho 504, será que eu consigo dividir ele por 5? A resposta é não. Por que a resposta é não, professora? Porque terminou com 0 ou 5? Não. Então, não é divisível por 5. Eu só consigo dividir por 5 se terminar com 0 ou 5. Agora, olha que interessante. A regra do 6, ela é uma junção da regra do 2 com a regra do 3. É só você lembrar o seguinte, 2 vezes 3 não é 6, né? Então, o 6 tem que passar no critério do 2 e do 3. Vou te dar um exemplo de um número aqui, ó. 306. Vamos ver se ele vai passar no critério do 2. O critério do 2 é que seja par. Espera aí. Terminou em 6. 6 é par. Então, 306 ele é divisível por 2. Beleza. Agora, para eu descobrir se ele é divisível por 3, eu vou somar os algarismos. Não foi isso que a gente aprendeu? 3 mais 0 mais 6. Isso aqui vai ser igual a 9. E 9, nós sabemos que é múltiplo de 3. 9 é divisível por 3 também, porque 3 vezes 3 é 9. Então, observem que o 306 passou na regra do 2 e passou também na regra do 3.
Então, eu posso afirmar para vocês que 306 dá para dividir por 6 também, já que ele passou na regra do 2 e na regra do 3, tá? Então, essa é a regrinha do 6. Vamos agora. Gente, agora a gente vai para a regrinha do 7. A regrinha do 7 não é uma regrinha que aparece muito, né? Alguns professores até falam que não tem regra, né, para a divisibilidade por 7. Mas existe regrinha sim, tá? Vou explicar aqui rapidinho para vocês, embora não caia muito. Vou pegar para vocês o número 154. É só você pegar o último dígito das unidades e multiplicar por 2. 4 vezes 2, que dá 8. Depois disso, você vai pegar a parte que está aqui na frente, ó, que sobrou, que é o 15, e vai subtrair desse resultado aqui que você achou. Menos 8 não é 7? E 7? 7 é divisível por 7? Sim, 7 dividido para 7 dá 1. Então, eu posso afirmar para vocês que 154 também é divisível por 7. Se você pegar o 154 e dividir por 7, vai dar exato, tá? Então, é só pegar o último dígito, duplicar, né, fazer o dobro, pega esse resultado e diminui daquele comecinho lá da frente. Se o resultado for divisível, então o número também é divisível. Legal, né? Interessante. Deixa eu apagar aqui. Bom, a regra do 8, ela é super parecida com a do 4, tá bom? Só que em vez de ser os 2 últimos dígitos, vão ser os 3 últimos dígitos que precisam ser divisíveis por 8. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, ó, 1.400. Será que 1.400 dá para dividir por 8? Você vai olhar para os 3 últimos algarismos. 400 dá para dividir por 8? Sim, né? Vai dar 50. Então, eu posso afirmar que 1.400 também dá para dividir por 8. Então, é só você olhar para os 3 últimos dígitos, tá bom? Se terminar em 000, também é divisível, tá bom? E essa é a regra do 8. A regra do 9, ela é a mesma que a regra do 3. Então, se você aprendeu a regra do 3, você sabe a regra do 9. Então, é o seguinte, eu somo os algarismos e vejo se tem na tabuada do 9, se é divisível por 9. Então, vou colocar aqui um exemplo, ó, 570 e vou somar os algarismos. 5 mais 7 mais 0. 5 mais 7 mais 0 vai dar 12. 12 aparece na tabuada de 9? Não. Então, isso significa que 570 não é divisível por 9. Então, se fosse por 3, seria, né? Porque 12 aparece na tabuada de 3. 3 vezes 4 é 12. 570 é divisível por 3, mas por 9 não é, tá? E a regra do 10, professora? Muito fácil, gente. Deixa eu apagar aqui. A regra do 10 é muito fácil. A regra do 10 é a mesma também. É similar com a do 100 e com a do 1000. Basta o seguinte, que ele termine em 0. Para ser divisível por 10, tem que terminar em 0. Então, por exemplo, 100 é divisível por 10? Sim, termina em 0. A regra do 10 é terminar em 0. A regra do 100 é terminar com 2 zeros. E a regra de divisibilidade por 1000 é terminar com 3 zeros. Então, super tranquilo, né? Isso dá para você adiantar muitas contas. Por quê? Às vezes eu vejo o aluno tentando fazer uma divisão por 3, quando ele já poderia imaginar, não vai dar, esse número não dá para dividir. Quando ele soma os algarismos, ele já vê que não dá, então ele se poupa de fazer aquela conta, tá? E às vezes a gente acha que isso é um conteúdo também muito sextona, não é? Isso às vezes cai em concurso, né? Para quem é professor de matemática, para quem faz o Enem, né? Às vezes, para você adiantar cálculos,
Você saber essas regrinhas aí vai te ajudar bastante, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima.